Continuamos com o programa Viver é Melhor aqui na Boa Vontade TV. Vamos agora falar sobre a saúde dos olhos, tema sempre em pauta aqui na nossa programação. Por quê? Porque nós queremos um equilíbrio de todo o nosso corpo. Mais que isso, desejamos e buscamos o equilíbrio das nossas emoções. veremelhor@boavontade.com. Agora nós vamos conversar com a doutora Simone Di Biasi, oftalmologista, e que tem um trabalho muito importante junto à Associação Brasileira de Portadores de Olho Seco, uma síndrome, uma doença. Vamos conhecer mais a partir de agora, além de outras dicas importantes para a saúde dos olhos. Seja bem-vinda, doutora Simone. Obrigada. Ao Viver é Melhor, que bom que está com a gente. Já esteve em outros momentos aqui na comunicação, na programação da Boa Vontade, mas muito bem-vinda hoje ao nosso programa. Obrigada. E vamos conhecer o que é o olho seco, a doença ou a síndrome do olho seco. A doença ou síndrome do olho seco, ela é causada por um defeito na lágrima. Pode ser uma diminuição da lágrima, diminuição da produção, ou alguma alteração em algum dos seus componentes. Que a lágrima não é só uma aguinha, a lágrima ela tem 3 camadas. A primeira camada é uma camada de muco, que serve para deixar mais ligada a camada aquosa no olho. E a terceira camada é a camada de lipídio, que tem que ter para impedir que a água evapore muito. E eles chegam questionando os sintomas principais que a gente vai ter: é sensação de areia nos olhos, olho vermelho, às vezes sensação de secura, às vezes sensação da lágrima quente, embaçamento no fim do dia. Por que o olho embaça quando está o olho seco? A gente precisa da lágrima formando uma superfície bem regular em cima do olho, porque essa parte da frente do olho transparente, ela funciona como uma lente natural que a gente tem. E se começa a faltar lágrima aí, ela não fica regular mais, então a visão não fica tão boa, o olho começa a embaçar. E num grau mais severo, a falta de lágrima na superfície ocular começa a causar lesão. E aí a lesão gera mais dor, mais desconforto. E num grau mais severo, as pessoas até começam a não conseguir sair de casa mais. Há muita, que a gente chama de fotofobia, que é quando a pessoa sai na luz, ela sente muito incômodo, assim. A gente tem isso como um mecanismo de defesa, uma luz muito forte, a gente lacrimeja e tudo mais. Mas em quem tem o olho seco, quem já está com a lágrima alterada, uma luz não muito forte já vai sentir um incômodo enorme, já não vai querer sair de casa para dirigir, fica ruim. Olha as nossas preocupações, Camila. Eu tenho uma séria fotofobia e bastante complicada. E eu pisco consideravelmente bastante, né? Muitas vezes num espaço pequeno de tempo. Isso pode ser uma produção ineficiente de lágrima, pode ser uma predisposição a olho seco, ou a senhora acha que está tudo bem, é só preocupação em excesso? Pode ser. Principalmente se você fica aqui bastante nessas luzes fortes, às vezes ar-condicionado e tudo. Pode ser que seja pela lágrima, sim, uma evaporação aumentada. Talvez não tenha uma produção diminuída, mas essa evaporação aumentada faz você piscar mais. Piscar é um mecanismo de defesa da gente também. No momento que a gente pisca, a lágrima ela é produzida também. É a mesma mensagem que o cérebro manda para piscar, ele manda para produzir lágrima e lubrificar o olho. Então, ser lacrimosa é algo muito bom e saudável para os olhos. Sim. A gente tem aquela imagem do lacrimosa, o que chora muito, mas se a lágrima, né, ou as lágrimas que são produzidas, trazem tanta saúde para os nossos olhos, que coisa boa que as temos em quantidade adequada e também na composição certa, com essa gordurinha que vai possibilitar não evaporar tão rápido. Isso, lembrar que às vezes a pessoa pode lacrimejar mais do que as outras pessoas e mesmo assim o diagnóstico ser de olho seco, de síndrome de olho seco, que a lágrima não está sendo eficaz por algum motivo. Agora, a gente tem isso desde quando? E Camila, completa aí a pergunta. Eu estava pensando, uma pessoa que tenha já a sensação da Angélica de ficar piscando um pouco mais, ela tem que procurar um médico ou ela pode esperar porque isso ainda não é grave? Ela pode procurar um médico porque a gente tem alguns tratamentos que são simples e que vão melhorar a sua qualidade de vida. De repente, um lubrificante já resolve o seu problema, já não fica piscando tanto, não fica com tanta fotofobia, já melhora.
os colírios que tem Isso. para essa função, né? Estamos tratando com você, participe com a gente. E a doutora Simone nos contava, no segmento anterior, que muitas patologias acabam sendo diagnosticadas primeiro pelos sintomas do olho seco, porque a pessoa procura um oftalmologista, em especial as doenças reumatológicas. Gostaria que a senhora contasse para a gente e desse exemplos de ocorrências nesse sentido, né? Em que o paciente vai descobrir outras patologias porque sintomas dessa doença são a produção diminuída de lágrima, o olho seco. O que acontece? Não, é o mais comum. Geralmente o paciente ele já vem sabendo que tem a doença reumatológica. Mas em alguns casos ele pode chegar para a gente queixando de irritação, de sensação de areia, olho vermelho, fotofobia. E aí a gente vai fazer uma pesquisa, ver que ele tem um olho seco severo. E sempre que a gente vê que tem um olho seco severo, a gente pede esses exames, porque realmente assim, o ar-condicionado, lente de contato, alteração, menopausa, tudo isso pode dar, mas não dá um olho seco tão grave, geralmente. Então, sempre que vem com olho seco severo, a gente pede alguns exames para ver algumas doenças que a pessoa pode ter. Então, como eu estava falando aqui no intervalo, né, da síndrome de Sjögren, é um exemplo de uma das doenças que dá um olho seco, um dos mais severos que a gente tem na oftalmologia. Que a pessoa tem uma diminuição bastante diminuída de lágrima. Ela produz menos saliva também, e ela vai ficando com uma qualidade de vida bem ruim, a visão vai ficando prejudicada, dor o tempo todo, não consegue abrir direito o olho. E aí a gente tem alguns tratamentos para fazer quando é um olho seco mais severo. E não, só lubrificantezinho, colíriozinho não resolve. Não resolve. A senhora disse assim, a gente vai pesquisar e descobre que a pessoa tem um olho seco e às vezes nesse estado severo. Como é essa pesquisa para diagnóstico do olho seco? Do olho seco ou da doença reumatológica? Do olho seco. Do olho seco. A pessoa chega com uma série de sintomas, o oftalmologista de cara já percebe, né, aquela intuição intelectual de quem estudou e conhece a doença. Isso aí deve ser olho seco. E como é que se confirma o diagnóstico? A gente tem vários exames. A gente pode... essa parte da frente do olho que eu falei que ela é transparente, tem um colírio verde que a gente joga em cima, amarelinho, que a gente põe e joga uma luz azul. As partes que corarem são que a célula está morrendo. Tem um outro corante também, que é rosa bengala, que é vermelhinho, que a gente joga em cima do olho e vê as células que estão em sofrimento. Isso geralmente é por deficiência da lágrima. Preocupou, doutora, as células, elas chegam a morrer, as células? As células da camada superficial da córnea, elas chegam a morrer. Quando é um olho seco mais severo, elas... Isso leva, por exemplo, à cegueira, ou ao comprometimento de córnea, que vai pedir, por exemplo, um transplante no futuro? Há ocorrências assim ou não? Infelizmente, em graus mais severos, ocorre cegueira. Porque assim, não pela lesão em si, mas o organismo ele tenta tamponar isso de algum jeito. Então a conjuntiva, que é uma pele, a pelezinha que a gente tem no olho, ela começa a fechar porque está tudo com lesão ali, está doendo, está machucado, ele fecha. E aí fechando, a pessoa tem menos sintoma, só que a visão fica bem prejudicada porque fica aquela pele ali, no lugar que era para ser transparente. E nesses casos até é bem difícil o transplante, porque aumenta a chance de rejeição, de complicações e tudo mais, quando já está nesse estado. Por isso é bom que a gente veja antes, os tratamentos antes, para não acontecer Então não fique com esses sintomas, procure o oftalmologista e busque o tratamento. Muitas vezes, quando os colírios já não podem mais colaborar, o que é preciso? Quando há, por exemplo, essa diminuição da produção de lágrima, há como potencializar isso? Então, até voltando no diagnóstico, além dessas células morrendo, a gente tem como saber a produção da lágrima, aproximadamente. Tem uma fitinha especial que a gente coloca assim no olho, uma fitinha, um papelzinho mais próprio para isso. E aí a gente espera 3 minutos. E vai vendo quanto que vai produzindo. A parte que vai ficando molhada vai corando. A gente mede isso com uma régua depois. E aí, dependendo quanto que corou,
Quanto maior, maior a produção de lágrima. Quando o paciente já tem uma deficiência severa, esse vai ser bem pequenininho. A parte corada é bem pequenininha. Aí a gente sabe também que a produção dele está diminuída. Então, o olho seco dele não é por causa evaporativa, não é por uma evaporação maior da lágrima, mas por uma produção diminuída. Você evapora mais já aquela situação de não ter a gordura correta na composição da lágrima. Isso, a gordura ou fatores ambientais também, ambiente muito quente, ou mesmo ar-condicionado, vento, muito quente ou muito gelado. O ambiente muito seco também propicia a evaporação maior da lágrima. E voltando ao assunto, agora todos esses exames para fechar o diagnóstico do olho seco são feitos no consultório? Há alguma complicação maior? A oftalmologia precisa estar mais especializada, o profissional, para fazê-los ou não? Não, às vezes o profissional pode não ter essa fitinha que eu falei ali na hora. Mas o colírio, esse colírio amarelinho que eu falei, todos têm, e dá para ver também a quantidade, olhar e ver a quantidade de lágrima que tem, a gente já tem uma boa noção, já dá para fazer o diagnóstico. E os tratamentos? Os tratamentos. A gente tem aqui no canto do olho, na parte de baixo e na parte de cima, tem 2 canaizinhos que são como se fossem ralinhos que escoam a lágrima. Primeiro passo, se não deu certo o colírio, não deu certo o gelzinho, o olho seco ainda é severo, a gente tem como fechar esses canaizinhos. Então, é como se estivesse entupindo o ralinho, a lágrima escoa menos, fica mais tempo no olho, isso resolve durante um bom tempo. Mas aí vai escoar pelos cantos do olho, por exemplo? Mas a quantidade é pequena, né? Se fizer isso em pessoas normais, acontece. Mas em pessoas que têm um olho seco severo, por falta de produção, não fica escorrendo, não. A gente tem alguns plugs que são temporários, a gente pode colocar ali e ver como é que fica, se melhora, se de repente começa a escorrer, mas é difícil acontecer. Aí dá para ir trocando esses plugs, ou então tem alguns mecanismos de fechar, ou com ponto mesmo, ou com cauterização. Uma pequena cirurgia. Isso. Aí dá para fechar ele definitivo, a pessoa vai ficar uma qualidade melhor durante um tempo também. Que bom, né? O que a gente quer, tratamento adequado, mas diagnóstico precoce é importantíssimo, inclusive para não levar a lesões, né, das células, da córnea, da nossa pele do olho. Agora, a gente tinha dúvidas no intervalo, né, Camille? Conversávamos sobre ela. O que a gente pode fazer ou faz no cotidiano e tem a interferência para promover situações de olho seco? E uma preocupação também, acho que um pouco mais feminina, a gente queria saber se a maquiagem, que faz tanto parte do nosso dia a dia, e hoje até precocemente, algumas vezes, meninas usando maquiagem cada vez mais cedo, se ela também agrava essa situação ou pode causar o olho seco. Ela pode piorar o olho seco da pessoa, principalmente se a pessoa não fizer, não tirar a maquiagem corretamente depois. Vai dormir com a maquiagem, depois na sua pele, passa então, só uma aguinha ali, tudo bem, e depois no dia seguinte passa ali por cima de novo. Aí pode agravar mais ainda, pode inclusive dar inflamação na pálpebra, aquelas que a gente chama de... a gente chama ordelo, o pessoal chama de terçol. Pode acontecer também, às vezes, pela maquiagem, de entupir ali uma glândula de gordura e acontecer isso. Então não precisa parar de usar, a questão é só limpar bem. Não precisa parar. E produtos de qualidade. Isso, se puder, se tiver com olho seco, usar o colírio que a gente passa. Agora, a gente tomar mais água, menos água, né, Camila? Perguntávamos também isso. Tem influência? Tem alguma influência? Elas me perguntaram isso no intervalo. Muitas Na verdade, dúvidas. assim, se você tomar muito pouca água, isso pode prejudicar. Mas não adianta ficar o dia inteiro tomando água, não vai melhorar o olho seco, né? Geralmente não é por falta de água, mas se a pessoa realmente tomar muito,